Ricardo, meu irmão, você não acha que esse posicionamento, por exemplo, é uma visão muito alegórica dos judeus da promessa, né? Porque quando eu olho esse texto, eu fico pensando como é que o Abraão ouviu isso, como é que ele entendeu isso, né? No tempo do Abraão não existe uma escola alegórica, no tempo do Abraão não existe um judaísmo que use uma ferramenta alegórica, né? Essa promessa de ser como areia e como estrelas, como é que ele entenderia isso, né? Dentro do judaísmo, que é uma língua tão concreta, né? É muito difícil. Fico imaginando como não deve ter sido o trabalho do pessoal da Septuaginta, é, de, de traduzir o Antigo Testamento com uma língua tão concreta, né? Ou uma língua tão abstrata quanto é a língua grega. Isso deve ter dado algumas noites de insônia, né, para eles tentarem traduzir alguns textos e algumas ideias que a gente sabe que não são muito fáceis. Então, eu não acho que essa era a abordagem necessariamente nesse texto, né, com relação aos judeus, em virtude de não dele, do Abraão estar entendendo a coisa de repente de uma forma, olha aí as estrelas, está vendo as estrelas? Estou. Então, a tua descendência vai ser como as estrelas. Você consegue contar? Não. Olha a areia. Não, não dá para contar os grãos? Não, não dá para contar os grãos. Então, seu povo vai ser tão grande quanto. Eu acho que esse versículo em si não teria em si uma simbologia de algum papel além da grandeza e da amplitude de que seria a geração de Abraão. Tem um texto de Jeremias, capítulo 33, no capítulo 33 aqui de Jeremias, deixa eu ver aqui, 33, acho que deixa eu ver se são 18. Capítulo, Jeremias 33, 17. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi, homem que se assente no trono da casa de Israel, nem os sacerdotes levitas, homem diante de mim. Não, nesse versículo aqui. Deixa eu. Aqui. Como não se pode, verso 22, como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, Jeremias falando, né? Assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Eu não acho que esse texto ele usa a mesma linguagem, Jeremias, o profeta, usa a mesma linguagem, né, para descrever o que. A linguagem semelhante àquilo que a gente encontra no outro texto, no texto anteriormente mencionado por você, mas que esse texto aqui está simplesmente sem falar de dois grupos, um grupo que tem alguma relação com algo, sei lá, celestial, outro terreno, mas simplesmente mostrando, né, que seriam grandes, seria uma descendência ampla, seria um povo muito numeroso. Você não acha que a gente acaba tentando alegorizar esses textos para tentar harmonizar algumas questões do judaísmo ou do futuro que Deus tenha para os judeus? A pergunta que eu tinha que fazer. Amém. Bom, eu acredito que o Senhor, com o passar do tempo onde ele falou com Abraão, e ele falou com Abraão a partir do capítulo 12 de Gênesis, e aos poucos ele foi detalhando mais acerca dessa promessa, envolvendo essa descendência, uma descendência como estrelas, uma descendência como areia. E o que eu posso acrescentar aqui nesse entendimento? Eu vou chegar até Jeremias 33, mas antes eu quero comentar acerca dessa descendência como estrelas, que faz alusão aos glorificados. Eu quero mencionar aqui um Irineu de Leão, que ele foi discípulo de Policarpo, e Policarpo aprendeu do apóstolo João, né? Aqui, Irineu de Leão, no seu livro, ele cita na página 338, no item 26.1, onde ele faz menção dos glorificados serem como as estrelas, os sábios que vão instruir a muitos, e eles serão como estrelas do céu e viverão eternamente, mencionando inclusive a passagem de Daniel, Daniel 12, que diz aqui no 12, no verso 3, diz assim, ó:
os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, esse verso 3 de Daniel 12, o próprio Irineu de Leão usou ele para referenciar os descendentes como estrelas do céu, os glorificados. E aí nós começamos a entender como que os primeiros cristãos ali, até o terceiro século, né, eles tinham um entendimento muito ali enraizado na igreja, na escola de Antioquia, ali dos apóstolos. Então, isso me fez conectar também com aquilo que o Senhor vem falando nas Escrituras. E por isso que Jeremias 33, ele é muito importante para endossar esse entendimento, que ele vai reforçar que esses descendentes como estrelas apontam para os descendentes que serão glorificados, todavia existe uma obra para uns descendentes como areia. Então, quero falar um pouco de Jeremias 33 aqui, onde ele diz assim, no verso 14, que vem dias, ou seja, vai apontar para os últimos dias, em que cumprirei a boa palavra que proferi a casa de Israel e a casa de Judá. E aí nós precisamos avançar no que o Senhor vem falando sobre as duas casas de Israel nas Escrituras. Aí ele diz assim: naqueles dias, naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Eu começo a enxergar uma descendência como estrelas, porque está apontando para Jesus. Ele é o descendente de Davi. Ele executará juízo e justiça na terra, e naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Judá sendo salvo e Jerusalém habitando seguramente, eu vejo aqui os judeus sendo salvos naqueles últimos dias, onde está escrito ali em Zacarias, capítulo 12, a partir do verso 10, a gente vai chegar lá um pouco mais adiante. E Jerusalém sendo habitada seguramente na terra. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. E aí diz no verso 17, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono. O assentar no trono de Davi vai remeter para Jesus, o descendente de Davi, na condição, né, vai apontar para Cristo. Nós sabemos que Cristo é cabeça mais o corpo, e a igreja estará com ele, reinando aqui, né, reinando sobre as nações, apontando para essa descendência de característica glorificada. E aí no verso 18, nem aos sacerdotes levitas. Então ele faz uma menção dos sacerdotes levitas. Faltará homem diante de mim. E aí mais adiante ele diz assim, ó, assim diz o Senhor, no verso 20, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal como que não haja nem dia nem noite, poderá-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, apontando para a descendência glorificada, apontando para Jesus. Como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Então, existe aí duas classes aí. Uma classe apontando para Jesus, a descendência glorificada, mas tem levitas sacerdotes sendo ministros. Aí no verso 22, como não se pode contar exércitos dos céus, olha aí as estrelas do céu, nem medir-se a areia do mar, uma natureza não glorificada. Assim tornarei incontável a descendência de Davi, glorificados, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E aí no verso 24, eu acredito que dá a clareza que nós precisamos. Não atentas para o que diz este povo. As duas famílias, olha aí, duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou. Olha só que pergunta, porque faz alusão a essas duas famílias. Porventura rejeitou? Uma pergunta que nós conectamos lá em Romanos capítulo 11, quando Paulo ele vai falar, porventura rejeitou Deus o seu povo?
De modo algum. E aí nós vamos chegar, se Deus quiser, lá em Romanos 11, onde tem uma obra envolvendo a igreja, o enxerto das duas oliveiras, mas que também envolve alcançar com misericórdia aqueles judeus, né, como nós também enxergamos em Zacarias capítulo 12. E ele diz assim, eu não vou rejeitar, né, ainda aqui em Jeremias 33, a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência de Davi, quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. E quando nós entendemos que essa descendência glorificada remete para a ordem de Melquisedeque, uma ordem sacerdotal eterna, superior, celestial, a gente reconhece que ela vai estar acima, ou seja, sobre aqueles que estarão na terra. Tempo. Pode continuar, mas termina aí que já está terminando o tempo. Pode concluir. Mas é isso, realmente, eu acho que Jeremias 33, ela vai reforçar o que o Senhor já estava falando para Abraão lá em Gênesis, capítulo 22. Né? Nós sabemos que os patriarcas, eles caminharam, né, de acordo com a palavra que o Senhor foi entregando, mas eu acredito que o Senhor foi entregando todas essas mensagens, principalmente para chamar a atenção do propósito acerca dos últimos dias, como diz lá em Isaías, no capítulo 46, no verso 10, onde ele diz assim, e eu vou encerrar por aqui, que desde o princípio, ou seja, desde Gênesis, eu anuncio as coisas que vão acontecer, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, e tudo aquilo que eu falei vai se cumprir. Farei toda a minha vontade. Ou seja, desde Gênesis, o Senhor vem anunciando o que ele vai realizar nos últimos dias. Isso inclui essa promessa feita para Abraão.